Vamos ler? O menino Jesus no meio dos doutores. Lucas 2:41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que cumpria estar na casa do meu pai? Não compreendem, porém, as palavras que lhe disseram? E desceu com ele para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco, fique de pé. Nós vamos fazer uma oração. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que estão sentindo algum problema, está com enfermidade, está com alguma situação, que você apresente diante do Senhor, aleluia. Você está na casa de Deus. Talvez a gente pense, por estar aqui no anexo da igreja, aqui não é a casa de Deus, aqui é a casa de Deus, sim. Aqui é o templo do Senhor. Aqui é um lugar reservado para nós o adorarmos, né? E o teu coração tem um altar de adoração. Então que você agora apresente diante de Deus a sua vida, a sua causa. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, meu Deus, no lugar que o Senhor separou para nós te adorarmos. Senhor, em nome de Jesus, se encontra alguém aqui nesta noite com o coração aflito, com o coração, meu Deus, conturbado, com o coração triste, sentindo alguma dor na alma, no corpo, nós, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a ação do inimigo, tudo aquilo que vem, Senhor, para roubar a tua palavra, nós repreendemos deste lugar. Abençoa o coração do teu povo, abençoa o coração dos teus filhos, visita, Senhor, os ossos, o sangue, visita o corpo físico, meu Pai, dos teus filhos e traz uma cura, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, meu Deus, através da tua palavra, que não seja pelo meu muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu te convido a ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos estar ministrando e fazendo algumas referências nesse texto. Amém? Então, irmãos, os irmãos conhecem muito bem essa história, né? Que foi o momento em que Jesus Cristo, ele se perdeu. Nossa, que coisa forte, né? Jesus Cristo se perdeu. Jesus no templo. Será que foi Jesus que se perdeu ou foi Maria que perdeu Jesus?
Hein? A princípio a gente tem uma ideia. Imagina aí, Jesus tinha o quê? 12 anos, né? E aí aconteceu um episódio. Maria esqueceu Jesus. E aí nós vamos discorrer através deste fato que aconteceu com a família de Jesus, juntamente com ele. Nós sempre ouvimos falar, irmãos, do amor incondicional de Jesus. Amém? Você tem alguma dúvida do amor de Jesus pela sua vida? Ainda paira no seu coração alguma dúvida, irmãos? Você tem alguma dúvida com relação do tamanho do amor de Jesus por você? Deus, ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Amém. Mas se o Filho não tivesse obedecido, se Jesus Cristo não tivesse permanecido no propósito que ele foi enviado a esse mundo, se Jesus Cristo não tivesse permanecido fiel ao ministério dele, a nossa salvação não tinha acontecido. Porque Jesus Cristo, ele aceitou o grande projeto de Deus de resgatar a minha vida e a sua. E ele veio. Mas não foi só vir à terra, teve todas as consequências, desde o seu nascimento, desde a perseguição até a sua morte na cruz. Foi ministério de 3 anos, muito pesado. Jesus Cristo foi cuspido, Jesus Cristo foi traído, Jesus Cristo foi rejeitado, e você sabe muito bem de todo o contexto que aconteceu para que Jesus Cristo desistisse da cruz. E ali nas vésperas de ser ali crucificado, Jesus Cristo, ele sentiu no corpo os meus pecados e os seus e de toda a humanidade. E ali Jesus Cristo chorou lágrimas de suor, de tanta agonia por conta dos nossos pecados ali, sobre a sua carne, a carne de Jesus. Mas ele não desistiu, por amor. Então eu não tenho dúvida, irmãos, eu não tenho dúvida do amor de Jesus por mim. Jesus nem me conhecia e ele já me amou quando ele pagou o preço do meu pecado na cruz. Então eu não tenho nenhuma dúvida com relação ao grande amor de Jesus por mim. Mas é muito delicado quando nós percebemos que tem pessoas que, apesar de conhecer todo esse amor de Jesus, perde Jesus. Tem como, missionária, perder Jesus? Tem como perder Jesus, mesmo com toda essa consciência. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é de coração, mas é também de consciência. Ninguém está aqui, até que eu ache, né? Amarrado, obrigado. Você está aqui porque você quer, porque você ama Jesus. Amém? Porque você tem uma decisão de servi-lo e adorá-lo. Mas é possível, irmãos, nós perdermos Jesus? É possível sim, foi o que aconteceu com Maria. Maria perdeu Jesus. A pessoa menos provável para perder Jesus era a própria mãe. Como pode uma mãe perder o filho? Fala para mim. Você que é mãe, você que é pai, você que não é pai nem é mãe, mas você conhece seio de família, você tem irmão, você tem algum parente, você tem algum laço aí. Como pode uma mãe perder um filho? O adolescente de 12 anos. Como Maria foi perder Jesus? Que coisa! E ela perdeu Jesus, a pessoa menos provável. A própria mãe perdeu Jesus.
Eu creio, irmãos, que na terra não houve alguém que amasse, na terra, alguém que amasse mais Jesus do que Maria. Você acredita que alguém conseguiu amar mais Jesus do que a própria Maria, a mãe dele? Estou falando da terra. Eu acho que não. Eu falo pelo amor que eu tenho pelos meus filhos. Pelo tamanho do amor que eu tenho pelos meus filhos, do que eu sou capaz de fazer por eles, eu acredito que Maria, né, mesmo sabendo de toda a missão de Jesus, que ela foi privilegiada, mas ela, a pessoa menos provável, que é Maria, perdeu Jesus. A relação entre mãe e filho, irmãos, é uma coisa imensurável, sabe? O único amor que Deus, ele ousa comparar e falar na Bíblia é o amor de mãe. E ele ainda diz assim, ainda que teu pai e tua mãe, né? Ele faz referência ao amor de mãe, te abandonar, eu não te abandonarei. Porque Deus, ele fala, ainda que, ele diz assim, ele faz referência que o amor da mãe, do pai, é um amor supremo. Mas Deus diz assim, ainda que esse amor supremo de pai e mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Deus, ele faz referência a esse amor que você carrega no peito pelos seus. Mas Deus diz que o amor dele ainda é maior, muito maior. Aleluia. Então, irmãos, ninguém conhece o filho mais do que uma mãe, é verdade? Você conhece, não conhece seus filhos? Eu conheço os meus. Aleluia. Porém, Maria perdeu Jesus ainda que por um breve tempo. Eu não sei se você já viveu uma experiência de ver uma mãe ou de perder o filho. Eu já vi muito isso, irmãos, é desesperador, sabe? Eu tinha o maior desespero quando meus filhos eram pequenos, sabe? De perder meus filhos. Era o pânico da minha vida. Era a única coisa que eu tinha medo no mundo, era de perder os meus filhos. Porque eu tive a oportunidade de ver algumas mães que perderam seus filhos em praça, shopping, restaurante, praia. É desesperador, sabe? Porém, Maria perdeu Jesus e ainda por um breve momento, quando ela tomou em si, foi um dia. Até achar Jesus foi 3 dias. Precisamos estar atento a esse risco, para não acontecer de perder Jesus. Mas esse acontecimento de perder tem um processo, trazendo agora para a nossa vida espiritual na igreja. Perder Jesus no templo. Essa mensagem é para mim e para você que conhece Jesus e está constantemente no templo. Os irmãos estão constantemente aqui. E é possível nós perdermos Jesus estando ativo no templo? É possível sim. E isso acontece em um processo. Não é assim, de repente eu estou bem na igreja, estou cantando, estou feliz, a irmã falou que eu não gostei, aí eu saí da igreja e perdi Jesus. Não. Às vezes você pensa, se já aconteceu isso com você, aí vai para casa magoado, não quer vir mais para a igreja. Às vezes você acha que é porque foi aquilo que a pessoa falou, disse, não sei, e aí você quer associar tudo àquele fato. Mas não é. É um processo. Quando a pessoa perde Jesus, estando no templo, ativamente no templo, é um processo. Sabe, irmãos? Quando falo de perder Jesus, falo de perder, de fato, a salvação. É disso que eu estou falando. Perder a salvação. E é possível, missionário? Salvo uma vez, salvo para sempre, então eu faço o que eu quiser. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Corramos a carreira que nos foi proposta. E tem muitos versículos que eu poderia estar citando aqui. Então, primeiro ponto para nós não perdermos Jesus dentro do
templo começa perdendo a comunhão com Jesus. Às vezes nós temos comunhão com o irmão, eu gosto muito de vinho, a irmã Antônia senta aqui com a irmã Ana, e as duas conversam bastante, e as duas ficam aqui maravilhadas nessa coisa gostosa. Você tem um irmão aí que você gosta de sentar do teu lado, você já chega, já pega o irmão que você gosta de sentar, você já tem o seu lugar cativo na igreja, esse lugar aí é seu, só falta colocar o seu nome. Você tem o seu lugar no templo, você tem toda uma comunhão com os irmãos, e aí a gente vai esquecendo que nós temos que nutrir a nossa comunhão com Jesus, e achamos que essa comunhão com irmãos já é suficiente. Não é. Não é porque você tem seu lugarzinho na igreja, que o irmão que você costuma estar na igreja está aí, e vocês adoraram junto, e cantaram no coral junto, e cantou no grupo junto, e está tudo lindo, está tudo maravilhoso, e você está bem. Cuidado. Você pode perder, mesmo com toda essa atividade dentro da igreja, você pode perder a sua comunhão com Jesus. A nossa comunhão com Jesus, ela vem sempre em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O amor a Deus, a comunhão com Deus, ela tem que ser nutrida. Às vezes nós gostamos de nutrir a nossa comunhão com os irmãos, mas aí nós esquecemos que nós temos que primeiro nutrir a nossa comunhão com o nosso Deus. E como é que a gente sabe que a gente está perdendo a nossa comunhão com Jesus? Quando a gente perde aquele primeiro amor. Lembra aí do teu primeiro amor, quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você foi batizado com o Espírito Santo, quando você tinha revelação do Senhor, quando você chorava na presença de Deus, quando o coral... Sabe, eu vi hoje a irmã Vanilda, me permita a licença usar o nome dela, a irmã Vanilda regendo aqui, e ela regendo, e ela, sabe, parece que ela estava vendo ali a mansão celestial, de tanto brilho que tinha no olho dela, sabe? Esse primeiro amor você não pode abrir mão. Esse desejo de ouvir o Espírito Santo, ainda que seja para nos exortar. E lá vem a irmã, vai trazer um negócio para mim, quero nem ouvir. Não, oh, que bom que Deus quer falar comigo, ainda que seja para me mostrar o que eu estou fazendo certo ou errado. Sabe, esse amor, como é que está o teu primeiro amor? Como é que está a sua comunhão com Jesus? Então, para perder Jesus dentro do templo, começa perdendo a comunhão com Jesus. Sabe, segundo ponto, perder a compreensão de quem é Jesus. Quem Jesus é. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos servindo a Deus e vai acontecendo as situações na nossa vida e nós vamos perdendo a noção de que Jesus tem poder para curar, Jesus Cristo ainda tem poder para libertar, sim. A gente vai perdendo, sabe, a noção, a gente vai perdendo a compreensão do poderio de Deus, a gente vai perdendo a compreensão do que nós fomos chamados para realizar na obra dele. Nós vamos perdendo a compreensão de quem Jesus é. Irmão, Jesus não mudou. Jesus Cristo não mudou. A missão dele, aleluia, a missão de Jesus continua através da minha vida e da sua. E aí a gente perde a noção de quem Jesus é. Vem uma luta, a gente acha que ele não tem poder para curar. Vem uma situação, a gente começa a balancear. Começa a acontecer as situações e a gente começa a duvidar. Perder a noção de quem Jesus é.
E aí a gente vai perdendo Jesus no templo. A pessoa, irmãos, como eu já falei, menos provável para perder Jesus era Maria. E de acordo com o versículo 43, perderam Jesus sem saber que tinham perdido, pois caminhavam um dia inteiro. Olha aí, irmãos, eles perderam Jesus. Caminharam um dia para perceber que Jesus Cristo não estava no grupo, voltando. Um dia foram dar conta que Jesus Cristo não estava com ele. O grande perigo, sabe, é exatamente quando acontece como aconteceu com Maria, pensar ou supor que Jesus Cristo está perto, mas na verdade Jesus está bem longe. Esse que é um perigo. Quando a gente acha que Jesus está nesse negócio, quando a gente acha que Jesus Cristo está nessa situação, quando a gente acha que o que a gente está fazendo, Jesus Cristo está ali, e Jesus Cristo não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Foi nós mesmos que nos colocamos naquela situação, e aí nós, quando vamos dobrar os nossos joelhos, nós jogamos para Deus a responsabilidade, sendo que nem foi o Senhor que nos colocou na situação. Esse é o perigo, achar que Jesus Cristo está no meio de uma situação em que Ele não está. Esse é um grande perigo, e isso leva a perder Jesus. E quando não notamos sua presença ou a ausência de Jesus, eita, mas é perigoso. Quando nós estamos servindo a Jesus, ou estamos no templo, e Jesus Cristo não está no meio da situação, e a gente nem sente falta da presença e nem da ausência, porque o Espírito Santo esfriou. Aí como é que a gente vai saber se não tem o Espírito Santo para nos mostrar? Se está com o coração frio, gelado, tem uma pedra de gelo de 3 quilos no coração, não dá para saber. Isso é um perigo. Não dá para saber se Jesus Cristo, não dá nem para sentir falta. Estou servindo a Deus faz tempo, não sinto nem falta desse negócio de línguas estranhas, de sentir presença do Espírito Santo, de chorar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus. Está nem fazendo falta esse negócio. É um perigo, irmãos. Foi o que aconteceu com Maria. Ela nem sentiu a ausência, nem notou a presença de Jesus e nem a ausência. Às vezes nós estamos assim no templo, viemos para a igreja, fazemos as atividades, não sentimos a presença do Espírito Santo e vamos embora. Nem se preocupa, nem nos incomodou se a gente não sentiu a presença de Deus. E aí a gente vai perdendo Jesus dentro do templo. É um perigo, irmãos, e isso acontece quando há uma quebra de comunhão. É igual assim, você está aí sentado da pessoa que você sempre senta na igreja, um belo dia você chega na igreja, você senta em outro lugar e nem sente falta da pessoa, e vida que segue. Tem muitas pessoas que estão assim, quebrou a comunhão com Jesus, estão fazendo simplesmente suas atividades e não estão sentindo nem a falta e nem a presença dele. Não está fazendo falta e nem a presença dele está sendo notada. Deus está lá abençoando, está usando, está batizando, está falando, e a pessoa não percebeu nem que Jesus está aqui. Que coisa séria, irmãos. É quebra de comunhão. Maria pensava, irmãos, que Jesus Cristo estava com os companheiros de viagem. Maria se confiou, irmãos, que Jesus estava com os companheiros, então está tudo certo. Jesus não está comigo, mas está ali, ó, com a Nédia. Está tudo tranquilo. Está tudo beleza. Jesus não está comigo, mas está aqui com a irmã Antônia, então está tudo certo. Jesus está aqui, não tá o Espírito Santo não está me usando, mas está usando a irmã Judite, então está tudo certo aqui.
Olha aí, Maria pensava que Jesus Cristo não estava com ela, porém estava com os companheiros. Nós não podemos, irmãos, viver uma nossas experiências na garupa das experiências dos irmãos. Não podemos. Não podemos mesmo. Não podemos. Não que eu tenho que estar aqui dentro da igreja olhando se Deus está usando a irmã. Mas nós não podemos servir a Deus. Ah, minha igreja é uma bênção. As irmãs lá cantam que é uma maravilha. E você? A minha igreja é uma bênção. A Viviane toca que é no Espírito. E você? E eu? O Espírito Santo quer usar todos nós. Eu não posso. Não faz isso. Se alegrar. Não, mas Jesus está assim. Jesus está lá no irmão. Está tudo bem na minha igreja. Jesus ainda usa assim. Usa 1, 2, 3. O Espírito Santo tem que tocar em todos nós. Todos nós. Não podemos, irmãos, viver de acordo com a bênção, com as experiências dos nossos irmãos. A bênção do meu irmão é dele. A minha bênção é minha. A salvação, ela é individual. Eu fico feliz quando Deus usa o meu irmão, mas eu fico muito feliz quando o Espírito Santo me usa também. Porque eu não volto para minha casa vazia. Eu volto cheia. Não podemos ficar numa igreja achando que está tudo beleza porque Deus está usando os irmãos. Não. Deus tem que usar todos nós, porque todos nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Mas Maria, irmão, se despertou. E onde está Jesus? Nossa, Maria percebeu. Onde está Jesus? Depois de um dia, demorou, viu? Para Maria perceber que Jesus não estava no grupo, um dia, demorou. E aí ela tomou em si e disse, nossa, cadê Jesus? Não está com o irmão? Não está aqui no grupo? Cadê o menino? Demorou um dia, irmãos, e lá vai ela voltar. Sabe, irmãos? E aí eu me lembro essa passagem de não perceber Jesus. Eu vou lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Palavra, eu vou ler aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. 3:20. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É uma passagem à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que estava vivendo várias situações, acontecimentos. E vários acontecimentos começou a ter com a igreja. Era uma igreja rica que achava que não precisava de mais nada. Era uma igreja que começou a funcionar sem Jesus. É uma igreja, no versículo 17 diz assim, pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E Jesus diz no versículo 19, eu repreendo e discipulo a quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E tem a parte dela que diz que ela não era nem quente. Aqui o versículo 16, é isso que eu estava procurando. Assim porque és morno e nem és quente, e nem é frio, estou a ponto de vomitar-te.
A igreja que nem era fria. Sabe? Eu já fui em igreja fria. Dormi horrores. E nem era crente. Já fui em igreja quente. Não conseguia ficar de boca fechada. Porque era tanto mover de Deus que eu dava glória a Deus. Eu fui incendiada pelo fogo do Espírito que estava naquele lugar. Mas a igreja de Laodiceia, ela nem era quente, nem era fria. Ela era rica, ela tinha tudo, ela já sabia fazer tudo. Então não precisava de Jesus, ela já funcionava no piloto automático. Ela já sabia a hora de começar, ela já sabia o que tinha que fazer, ela já sabia quais hinos que tinha que cantar, ela já não precisava ensaiar, ela já não precisava disso, não precisava daquilo. Chegou o ponto da igreja não precisar de Jesus. Ela funcionava por conta. E Jesus Cristo disse que estava à porta. Eis que estou à porta e bato. Irmãos, nós não podemos jamais perder a nossa comunhão com Jesus. Perder Jesus dentro do templo. Porque senão vamos achar que nós nem precisamos mais de Jesus. Já funcionamos no piloto automático. Maria perdeu Jesus no meio da atmosfera sagrada, das coisas santas. Irmãos, Maria não perdeu Jesus na feira. Olha que passagem interessante. Maria não perdeu Jesus no mercado. Essa passagem poderia ter sido no mercado, poderia ter sido na feira, poderia ter sido numa reunião familiar, em que a gente começa a conversar. Não, Maria perdeu Jesus no templo. A Bíblia está mostrando para nós, irmãos, que nós sim, se nós não mantermos a nossa comunhão, se nós não vigiarmos, é capaz de perder Jesus no templo. Aqui no templo, nas atividades, porque vai se perdendo a comunhão com Jesus. Maria perdeu Jesus na atmosfera sagrada do templo. Mas como alguém pode perder Jesus estando no templo, dentro da igreja? Perder Jesus estando dentro da igreja, quando nós temos, irmãos, uma compreensão religiosa, litúrgica e mecânica. Quando nós achamos que servir a Deus é apenas liturgia. É importante sim o culto ser organizado, porque o Espírito Santo não age na bagunça. As coisas de Deus, elas são com ordem e decência. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele foi com ordem e decência em cada detalhe da terra. Se você for lá em Gênesis, você vê os mínimos detalhes na organização de Deus. E o sétimo dia Ele descansou. Fala para mim, você acha que Deus precisa descansar? Não, irmãos. É nos ensinando como é que as coisas funcionam. Deus não cansa. Como? Deus não cansa. Esse ensinamento é para mim e para você, irmãos. É ordem, é decência. E aí nós achamos que a liturgia é suficiente para nos santificarmos. A liturgia é necessária para que haja ordem e decência. Mas a santificação nós temos que buscar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma certa vez, irmãos, uma moça chegou para mim e disse assim: missionária, quando é que vai passar essa dor de estômago toda vez que eu for pregar? Eu disse: quando você perder a sensibilidade da palavra de Deus.
Aleluia. Porque toda vez que você for falar de Deus, a tua carne tem que tremer mesmo. Você tem que ter medo mesmo, porque você não vai falar de qualquer coisa, você vai falar de Deus. No dia que acabar esse sentimento de responsabilidade, acabou o compromisso. Tá frio. E aí ela olhou assim para mim. Então vai lá, prega com a carne tremendo, mesmo gaguejando, com esse monte de borboleta na tua barriga, e prega, porque é o Espírito Santo, aleluia, na tua carne. Então às vezes nós vamos fazer as coisas para Deus e nós não sentimos mais, não tem mais aquela sensação linda, maravilhosa do primeiro amor. Quem aqui não se apaixonou quando era jovem? Mas eu estou falando é do amor por Deus, quando você entregou a sua vida para Jesus. Quando você entregou, quando você falava de Jesus, quando você viu uma situação e você queria orar e o Espírito Santo te incomodava, sabe, irmãos, aquele amor ardente no nosso corpo, na nossa vida, aleluia. Nós perdemos Jesus, irmãos, sabe? No templo, quando nós nos impressionamos mais com a obra do que com o dono da obra. Nós perdemos Jesus quando nós nos impressionamos mais com a obra. Nós estamos construindo uma igreja. É uma obra. E quanto dinheiro foi gasto e quanto dinheiro vai ser gasto nela. Mas Deus, Jesus, é importante muito mais do que qualquer valor que nós vamos investir nesse tempo. Mas às vezes nós achamos, sabe, irmãos, que nós ficamos deslumbrados com o microfone. Nós ficamos deslumbrados com o cargo. Nós ficamos deslumbrados com o ministério. Nós ficamos deslumbrados com a obra. E o dono da obra? E o dono da obra? E aí nós ficamos dentro da igreja, nos maltratando, nos machucando, nos ofendendo por causa dessa madeira que vai ficar, por causa desse vidro que vai ficar, por causa desse banco que o cupim já está comendo, por causa desse piso aqui encardido, por causa dessas colunas, e a gente começa a se maltratar por causa da obra, sendo que a gente esquece que vai tudo ficar aqui, porque nós entregamos a nossa vida, foi para o dono da obra. Aleluia, glória a Deus. Nós jamais devemos nos deslumbrar com a obra, mas com o dono da obra, porque foi a obra de morte e ressurreição na cruz que garantiu a nossa salvação. Aleluia. Irmãos, você percebe que todo ao longo da vida de Jesus, Jesus não veio em luxo, porque ele sabe que nós seres humanos, a gente gosta de se vislumbrar com as riquezas. Aí Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, aí Jesus Cristo escolheu Maria ali, uma mulher humilde, e Jesus Cristo teve uma vida humilde, e Jesus Cristo foi e morreu ali numa cruz. Todo o processo da vida de Jesus não teve luxo, porque ele quer nos ensinar que nós jamais devemos nos deslumbrar com a obra, mas a obra mais linda que Jesus fez, irmãos, foi morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia, aleluia. Não importava se ele tivesse nascido num palácio cheio de luxo, a obra mais linda de Jesus
foi morrer e ressuscitar ao terceiro dia por mim e por você. O nosso trabalho, irmão, é consequência do nosso amor por Jesus. O que eu faço, o que você faz, é consequência do seu amor por Jesus. Como está o seu coração? Aleluia. Olha para o que você tem realizado e você vai ter respostas claras de como está o seu amor por Jesus. Olha para você. Olha para o momento exato que você está experimentando o Evangelho de Jesus agora. Isso é que a gente comentou sobre o primeiro amor, e é lindo quando nós começamos a pensar como era a igreja, como era. É lindo, é o primeiro amor. Mas e hoje? Agora, volta aqui no dia 30 de março de 2019, hoje, como está o seu amor? Como está, irmãos? Muitas vezes encontramos pessoas que estão com o coração ferido, machucado, quebrado, e estão aqui dentro da igreja, e já perderam o Senhor Jesus, perderam dentro do templo. Aleluia. Coração ferido, coração machucado, e estão dentro do templo e perdeu Jesus, e estão aqui. Mas Maria percebeu e voltou. Ela já tinha caminhado um dia, e aí ela voltou. 3 dias depois, versículo 46. 3 dias depois o acharam no templo. 3 dias depois o acharam no templo. Glória a Deus. Quando nós temos uma compreensão, irmãos, da volta, o Senhor diz assim: lembra-te de onde tu caíste. Às vezes nós estamos enfrentando várias situações na nossa vida, sabe, irmãos? E a gente fica ali, ó, dando murro no ponto da faca. A gente fica ali, ó, não reconhece, fica com o coração duro, já perdeu Jesus, Jesus não está nesse negócio, e a gente fica ali, ó, batalhando, e aí a gente não quer enxergar que perdeu Jesus, ó, faz tempo, e não quer voltar. Por quê? Porque não é legal, não é fácil você ter toda uma caminhada e voltar lá. Ih, missionária, para eu voltar, eu vou ter que voltar 6 anos atrás. Ih, missionária, eu vou ter que voltar 20 anos, vou ter que voltar 1 mês, vou ter que voltar 3 dias, vou ter que voltar 10 anos. Porque tem um negócio lá, ó, que eu venho, que foi me matando até hoje aqui. E essa volta é dolorida, mas é necessário. Porque a palavra do Senhor assim: lembra-te de onde tu caíste. Às vezes uma palavra, às vezes uma situação. Lembra o testemunho de um irmão, Marcelo? Ele falou uma certa vez que ele tomou, essa palavra, ele tomou, por exemplo, que tinha um rapaz vendendo um salgado numa bicicleta. O sol quente lá da Amazônia, que lá também faz calor muito. E ele estava lá com aquele cesto. Aliás, ele não, tinha uma pessoa vendendo. E ele lá muito bem empregado, né? E aquela pessoa gritava. Todo dia, 3 da tarde, eu não deixava ele tirar o cochilo porque ele trabalhava à noite. Ó, o bolo, uma coisa assim. Esses vendedores que passam perturbando a gente 3 horas e não deixa a gente dormir com aquelas músicas que fica na cabeça o dia todo.
tipo assim, 30 ovos por 10 reais, né? Não é 10, não é 5 e nem 15, é 30 ovos por 10 reais. E aí ele foi e falou alguma coisa com o rapaz que estava lá batalhando. Ai, que coisa! Esse povo, não sei o quê, e espraguejou o rapaz. Espraguejou o rapaz. Passou, ele perdeu o emprego. Passou, ele não conseguiu emprego. Passou, o que ele foi fazer? Vender bolo. Aí ele estava lá com o cesto dele de bolo. Aí lá ele se desequilibrou. A bicicleta virou e caiu todos os bolos na terra. E ele começou a chorar. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí o Espírito Santo foi assim, ó. Lembra? Aquele dia, aquele rapaz trabalhador estava lá batalhando e você espraguejando a vida da pessoa. Então, de repente, e aí ele foi e começou a chorar. E aí ele, Senhor, eu me arrependo. E ele contou esse testemunho, eu me arrependo. Eu me arrependo hoje. Porque eu falei contra aquele rapaz. Aleluia. E ele foi para os pés do Senhor. Reconheceu a fala dele. Pediu perdão. E aí ele conseguiu o trabalho. Assim tem muita coisa na nossa vida. Às vezes a gente tá na igreja e fica murmurando contra os filhos dos irmãos. Aí o nosso nasce, né? Aí o nosso filho nasce, né? Eita. Eu falava muito assim pro lado de casa. Não fala nada do filho dos outros. Pelo amor de Deus. Que eu não quero ter neto complicado. Não fala nada. Mãe, mas é porque... Fica calado. Engole. Não engole. Fica quietinho. Deixa o filho do irmão lá. Ora pelo filho do irmão. Mas não fala nada. Sabe, irmãos? E a gente vai falando, vai fazendo besteira. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Aí as coisas vão acontecendo na vida da gente. A gente vai plantando. Aí um dia a gente vai colher. Aí começa a hora de colher. E aí plantou maxixe, plantou quiabo, plantou pimenta e quer colher morango. Quer colher melancia. Quer que os maracujá venham tudo doce para não botar açúcar. E aí começa a reclamar dos frutos. Lembra-te de onde tu caíste. É isso aí. A gente tem que voltar. Como que eu volto, missionária? Reconhecendo. Maria reconheceu que ela perdeu Jesus e disse, pronto, vamos voltar. Vamos voltar agora. Vamos fazer o mesmo caminho de volta. A compreensão. E aí, irmãos, é isso. Porque o caminho de voltar realmente não é um caminho fácil. É um caminho longo, é um caminho sofrido, é um caminho angustiante. É onde nós vamos aí, sabe, amordaçar a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego. E aí vai tudo aí. E aí vão ficar falando, vão fazer isso, vão falar aquilo. Irmãos, o que importa é a tua bênção. É a tua bênção, irmãos, que está dependendo aí. E aí a gente fala as coisas, a gente faz as coisas, e aí a gente tem que pegar e pedir o Espírito Santo. De vez em quando, você tem que dobrar os joelhos e dizer, Espírito Santo, traz à memória algo que eu te entristeci. Porque, irmãos, a gente faz mesmo e não lembra. Lembra não. Não lembra. Quem está devendo não lembra. Agora, a outra pessoa lembra, né? A pessoa que está lá com o caderninho lembra. Mas quem está devendo nem lembra, né? Não lembra. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de lembrar. Aí a gente pede o Espírito Santo que ele traz a memória. Traz a memória. O Espírito Santo traz tudo. Pede para você ver. Dobra o teu joelho e fala, Espírito Santo, traz a memória. Algo que eu te entristeci. E se prepara, que o Espírito Santo traz tudo. Para quê? Para te humilhar? Não, irmãos, ele quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. A bênção está assim, ó. E você está lá,
Perdeu Jesus faz tempo, Maria volta, aleluia, Maria faz todo o processo, e aí então, ela vai, e ela começa, sabe, fazer primeiro, versículo 48, logo que seus pais o tornaram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Ela ficou feliz, mas ela quis fazer o quê? Jogar a responsabilidade para Jesus. Fala para mim, Jesus tinha alguma responsabilidade? Ele era um menino de 12 anos. Aleluia. Mas meu filho, eu estou tão feliz, mas menino, aí dá vontade de dar uns tapas, né? E aí Maria quis. Mas por